Assim, Padre Fábio, me ajude. Estou com um problema muito sério com a minha mãe, que parece não estar muito bem de cabeça. Não sei o que fazer. Fico com medo de contrariar. E ela já está num momento de vida muito difícil. Ela esquece meu nome, não sabe quem eu sou, pergunta se a irmã dela esteve aqui, por que eu deixei a irmã ir embora. Me orienta, por favor, eu não sei mais como tratar minha mãe, pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram. Ela está com 84 anos e eu não sei mais como agir com ela. Minha filha, o idoso, quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento, você pode levá-la ao médico, ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa, que atinge a memória, que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes, aquelas que ela viveu na juventude. É como se uma parte do cérebro, essa que está onde estão registradas todas as informações do passado, ele continua muito vivo, mas o presente parece que está totalmente apagado. Todos nós que temos idosos em casa, precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas. Porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos e ele vai acentuando. E se a gente não toma uma providência, a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo, a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos, não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida, mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios que são frutos de doença, como se fossem coisas, enfim, como se ela estivesse apenas esquecida e na verdade ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria que é Alzheimer e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação com... É neurologista, né? Que cuida disso, né? Neurologista. Então, todo mundo que tem um idoso em casa, seria bom, de vez em quando, fazer um check-up, levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem. Aliás, minha gente, eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos, né? Você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos, às vezes nós queremos impor às pessoas de mais idade? Eu acho isso tão cruel, né? Eu acho muito bonito ser velho, sempre achei. Falo isso sem nenhuma demagogia, porque eu gosto da velhice. Eu gosto de conversar com velhos, eu tenho um carinho muito especial por velhos. E às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel, né? Às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos, ou às vezes nós queremos que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos. É natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades. Eu acho que o amor é isso, é a gente saber compreender que naquele momento da vida o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele, não é? E a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado, você começa a administrar um novo jeito de amar. Aí eu volto à minha velha frase, eu gosto dessa frase. Amar é entrar no tempo do outro. Então, se o outro está lento e eu preciso estar ao lado dele, eu tenho que perder a minha pressa. Porque senão eu nunca vou me encontrar com ele. Eu posso até tê-lo ao lado, mas não o tenho comigo. Né? Já observou isso? Que às vezes as pessoas estão do lado, mas elas não estão com a gente? Porque não é a presença física que garante a companhia, mas é aquele vínculo que a gente não enxerga, né? Mas que a gente sente. Ele está comigo, ainda que não diga nada. Quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes, que já não podem falar, que estão às vezes num estado vegetativo, que já estão muito debilitados, e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você. Porque é algo mais forte que a presença se impõe. Né? E a velhice é um tempo assim, que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar. Volto à questão do início do programa, né? É um novo jeito de fazer, é um novo jeito de ser. E eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida. O amor é isso.
Ele vai nos dando condições e disposição, sobretudo, para compreender, para acompanhar o processo da mudança do outro. E é justamente muito ingrato, muito injusto, quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro. Quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer. E isso não vale, não é só para os idosos não, viu, minha gente? Muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso. Então, naquele momento, o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem. Então, aí inverte um pouco, né? Quantas vezes na minha vida eu descobri que era hora de ser pai da minha mãe? E isso não estou falando de agora, não. Porque minha mãe é minha filha assumida, né? Invertemos a situação, eu não vejo problema. Porque de vez em quando ela é minha mãe, naquilo que ela pode. Quando eu deito a cabeça no colo dela, quando ela chega em casa e eu a abraço, faço um carinho nela, eu tenho a minha mãe de volta. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai. E às vezes dentro de casa isso acontece. De vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia. E você vai lá cumprir aquele papel de mãe. De vez em quando seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior. Aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho. Também já disse muitas vezes, o pai que funciona a partir de modelo único, ele corre o risco de não ser pai corretamente. Eu sou assim, não mudo. Cuidado, porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje, pode ser que não funcione daqui 2, 3 anos na vida do seu filho. Porque as coisas evoluem. Não é que você vai ficar laxo, vai perder a autoridade. Não, não é não. É mudar o formato que você dá para a sua paternidade. Eu sou amigo, mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo, o formato de ser amigo. Às vezes precisa ser mais duro, às vezes precisa ser mais manso, às vezes precisa acolher, às vezes preciso gritar, preciso dizer uma palavra dura, porque a amizade exige formatos diferenciados. Só assim ela pode durar. Não é isso? Então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas com quem você convive, e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige, se ele quiser. Primeiro que é muita pretensão a gente querer entender tudo que a Bíblia diz, né? Aí vale uma regra que lá na faculdade a gente chama de hermenêutica, né? Nós não podemos entender o texto fora do contexto. Então toda vez que você ler alguma passagem bíblica, não interprete nunca ao pé da letra. Primeiro, é uma regra para a gente poder estudar a Sagrada Escritura. Então, se a gente quer entender bem aquele texto, aquela passagem, procure saber em que contexto ele foi escrito, a que comunidade aquele texto está escrito, o porquê, e isso sempre existe ali uma explicação nas notas de rodapé. Você vai observar que no versículo bíblico, há sempre, de vez em quando você encontra uma notinha de rodapé, que é um númerozinho a mais, que tem a informação embaixo do que se trata. Esse é um jeito muito bom de nós lermos a Sagrada Escritura, porque a nota de rodapé geralmente nos dá o contexto. O texto está ali em cima, a nota de rodapé geralmente diz respeito ao contexto. É uma explicação a mais dos exegetas para nos ajudar, né, a entender melhor o significado do texto. Tá bem, essa é uma maneira de estudar, é uma maneira de você adentrar o território da Sagrada Escritura sem o risco daquela interpretação ao pé da letra, que pode ser muitas vezes uma interpretação burra, né? Me desculpe o termo, mas é muitas vezes isso. Se você vai interpretar ao pé da letra a Sagrada Escritura, você tem justificativa até para assassinar o seu irmão. Então, por isso que você não pode fazer a leitura do texto fora do contexto. Nós precisamos saber a quem está destinada aquela mensagem, né? Vamos tomar um exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse ele é cheio de imagens, né, de figuras que falam do fim do mundo. E tudo está construído para dizer que muito em breve, né, a linguagem é muito urgente, muito em breve toda essa realidade humana vai ser desmoronada e finalmente o poder de Deus vai ser instaurado no meio dos homens.
Veja bem que o Apocalipse é uma promessa, né? Essa promessa apocalíptica, ela está diretamente ligada à promessa da instauração do reino que começa em Jesus. Como é que nós podemos analisar o Apocalipse? Se você vai analisar o Apocalipse ao pé da letra, ele já perde então o seu valor, porque não aconteceu absolutamente nada do que o Apocalipse estava prevendo para a comunidade daquele tempo. Porque os primeiros cristãos acreditavam que Jesus voltaria muito em breve, de dragões e de coisas, de monstros. Tudo isso aí são metáforas, isso é, uma linguagem para dizer o que não está ali, mas que é muito mais. Para demonstrar o desejo do escritor naquele tempo de demonstrar à comunidade que a força do Evangelho fará destruir toda e qualquer forma de opressão. Qual é o contexto da opressão apocalíptica? É o contexto justamente do domínio do Império Romano sobre o povo. Então veja bem, só que agora nós podemos fazer uma leitura apocalíptica diferente. Nós não estamos mais sob o poder dos romanos. O Império Romano já caiu. Os cristãos já estão livres para serem cristãos. Não é verdade? Nós já não estamos mais sobre as opressões do imperador. Só que hoje nós também vivemos impérios diabólicos que o tempo todo estão querendo massacrar os princípios cristãos. Nós estamos o tempo todo vivendo a partir de filosofias ateias, como você veja, por exemplo, a tentativa de legalização do aborto em diversos lugares do mundo, de maneira especial no Brasil, a pena de morte, enfim, uma série que a gente não vai discutir o teor dessas questões, uma série de realidades que são contrárias aos princípios da vida que nós cristãos acreditamos. Então, quais são os impérios que precisam cair por terra hoje? O império da injustiça, da desigualdade social, não é verdade? O império da desonestidade, da mentira, dessa vergonheira que nós vemos em diversos lugares do mundo, quando os ricos oprimem os pobres, os governantes oprimem os seus governados. Veja bem que nós continuamos no mesmo contexto do Apocalipse, muito embora as nossas opressões não sejam as mesmas do escritor sagrado. Como é que você vai ler o Apocalipse, por exemplo, a ponto dele ajudar a sua vida, minha filha? Você vai começar a identificar quais são os impérios que precisam cair no seu coração. A força do seu coração é movida pelo cristianismo. Então você traz todos os princípios do Evangelho norteando a sua ação, a sua conduta. Isso é ser cristão. Não é ir ao culto, não é ir à missa, não é comungar todo domingo, porque isso não é garantia de salvação para ninguém. A garantia de salvação está naquilo que Jesus dizia. Vai chegar um momento em que não vai ser em Jerusalém, não vai ser neste monte, mas o verdadeiro adorador, isso é, o verdadeiro seguidor adorará em espírito e em verdade. Isso é, onde eu estiver, ali todo o reino de Deus estará legitimamente representado na minha pessoa, na minha humanidade. Então, se eu sou cristão, eu tenho que ser naturalmente uma pessoa de bem. Eu não posso querer o mal dos outros. Eu não posso ficar tramando contra os outros. Eu não posso esparramar a mentira pelo mundo. Eu não posso ser mais um propagador da infidelidade, da desonestidade. Não, porque eu assumi o compromisso de ser cristão. E eu levo essa igreja inteirinha de Jesus Cristo no meu comportamento. Eu dou testemunho de que eu sou um seguidor de Jesus. Cada vez que eu olho com maldade para alguém, desejo o mal daquela pessoa e até arquiteto uma maldade para ela, eu estou legitimando o poder dos impérios que o Apocalipse condena na minha vida e em mim. Veja bem que o ser humano é um território do sagrado. Eu sou o tempo todo um legítimo representante do sagrado. Mas se eu também me descuido, eu me torno um legítimo representante do diabólico. Não é assim? Então, no momento em que você, por exemplo, Eliana, vai fazer uma leitura da Sagrada Escritura, você precisa descobrir que essa leitura foi escrita, este texto foi escrito para falar a um povo de um tempo, e que ainda hoje ele continua falando a você de uma maneira diferente, porque o texto não mudou, mas o contexto foi modificado. O contexto daquela época em que o texto está inserido é um contexto diferente do que você está hoje. Mas esta palavra de Deus continua falando a você. Por isso ela é sagrada. Por que ela é sagrada? Porque ela não morre. Ela é sagrada justamente porque ela está separada para comunicar sempre.
Mesmo que mude o nosso contexto, mesmo que a interpretação deste texto seja diferente, ela continua nos movendo. Agora, a gente só precisa ter honestidade para que, de fato, a gente não se desprenda da palavra de Jesus. Qual que é o critério hermenêutico que nos dará direito de ler a primeira frase da Bíblia até a última e interpretá-la sem erro? É a gente nunca contradizer tudo o que a gente leu com a palavra de Jesus. Se em algum momento essa palavra está sendo interpretada na contradição da palavra de Jesus, o mistério da encarnação, com o Calvário, tem ali o seu ápice, né? O momento em que o mistério da encarnação nos conecta, então, essa nova oportunidade de vida nova que é a ressurreição. Então o Calvário é o ponto alto desta encarnação. Deus assumiu a nossa condição e levou às últimas consequências, que é justamente não fugindo da morte, levou até as últimas consequências a riqueza da condição humana, que é justamente ser capaz de sofrer, de lutar, para que depois a vitória aconteça. Quem aqui não tem um Calvário para subir também? Quem aqui, de vez em quando, não se sente miserável, com uma dor que nos tira o sono, com uma preocupação, com uma luta? É a vida. E não é diferente em mim, não é diferente no Christian, não é diferente em você. Basta que a gente tenha a oportunidade de partilhar. E a gente vai descobrir que nós somos muito parecidos naquilo que a gente sente, nos medos que a gente tem, nas alegrias que a gente deseja, no quanto a gente sofre quando nós somos injuriados, quando somos caluniados, quando somos enganados, quando somos traídos. E quando precisamos viver na nossa carne a tristeza da condenação. É o que Jesus sofreu. Mas tudo isso e a gente pode extrair um significado de tudo isso, descobrindo que toda vitória é possível, mesmo quando nós estejamos aparentemente fracassados. Mesmo quando nós temos aquela sensação de derrota. Não. A vitória de Deus é preparada em todo o coração, que mesmo aparentemente derrotado, não desiste de lutar. Essa é a grande diferença, minha gente. É isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Como é importante na nossa vida a gente ter diante de nós qual é a luta que nós precisamos vencer. E eu sempre chego à conclusão que a luta mais difícil de ser vencida é a que eu estabeleço todos os dias comigo mesmo. Porque se tem alguém que nessa vida pode me derrotar, sou eu. Essa consciência fui adquirindo com o tempo e não me desprendo dela. Eu sei que para Deus me fazer um vencedor, eu tenho que lutar o tempo todo para que eu não venha me derrotar. Falávamos sobre isso aqui na semana passada, como nós nos boicotamos. E não custa repetir um pouco. Porque nessa semana da vitória, nós sabemos que todos os passos de Jesus na subida do seu Calvário representam as nossas subidas também. Mas a gente corre o risco de ficar caído ali, nas primeiras estações, e não chegar à vitória da ressurreição, se a gente não tomar uma postura que nos favoreça. E que favoreça essa ação de Deus na nossa vida. Que é justamente a oportunidade diária de você jogar fora os lixos que o outro deixou em você, de você fazer a sua reciclagem, de você reestabelecer o seu compromisso com a vida, de você renovar o seu desejo de ser você, de fazer o que você faz, de amar quem você ama, de desejar o que você deseja. O vitorioso precisa passar pela derrota, é inevitável. Se eu não preciso visitar diariamente os meus sentimentos mais mesquinhos, eu não terei condições de chegar aos sentimentos mais nobres. Se eu não visito os meus fracassos diariamente, eu não saberei receber a vitória que também posso.
Ainda hoje vivi um momento tão iluminado hoje à tarde, tomando uma decisão da minha vida ali, naquele momento. Pedi a Deus, meu Senhor, me dê aqui um sinal da sua proteção e de que estou fazendo a coisa certa. Quando olho para o céu, minha gente, um arco-íris, lindo, mais lindo, que durou 2 minutos. Eu vi naquele sinal da natureza, como que Deus dizendo para mim, vai lá, meu filho, faz o que você precisa fazer, que eu estou do seu lado, como sempre estive. Não vou permitir que você dê um passo em falso. Porque eu vou te falar uma coisa, esse padre aqui é pecador, é miserável. Mas se tem uma coisa que ele tem, é a certeza da proteção de Deus. Tenho muitas misérias, mas são muitas. Visito todos os dias essas misérias, nem tanto com atitudes, mas no reconhecimento da miséria que mora dentro de mim. E graças a Ele, eu faço o meu esforço diariamente de não permitir que essas misérias venham prevalecer. Porque o projeto dele para mim é muito maior. O projeto dele para você é muito maior. E fazer a experiência dessa vitória é passar por aquilo que você é. É inevitável. Se você não estiver disposto a lidar com você, desista, você não saberá lidar com Jesus. Querer essa vitória significa também fazer a minha luta diária para que eu tenha condições de atualizar essa vitória de Deus na minha vida. Ah, mas aconteceram tantas coisas desagradáveis, estamos acima disso. Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu prefiro ser roubado a ser aquele que rouba. Eu prefiro ser enganado a ser aquele que engana. Eu prefiro ser o crucificado a ser aquele que crucifica. Ah, então você tem problemas psicológicos, você é doente. Então, porque eu optei por fazer uma experiência de ser como Jesus. Mesmo miserável. Eu quero o tempo todo mirar a minha vida, pautar a minha vida, as minhas escolhas nas escolhas dele. É assim que a gente vai, né? Eu do meu jeito, você do seu, mas juntos. Juntos. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos, há um personagem que Jesus encontra que tinha 2 deficiências. Ele era surdo e mudo. Eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam, tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu, particularmente, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo. Porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. A filosofia nos retira do senso comum.
ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa, de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro, todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele diz: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta, o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse: a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu, não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim. O que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com este homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar, de fato, o que nos faz felizes. E identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje, é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em
Ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz. Porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.